Shalom, família, amigos, irmãos, alunos da Escola de Consolidação do Ministério Apostólico Manancial de Vida. O intuito desse vídeo é falarmos sobre o que é uma célula. É o tema desse vídeo, ok? Então, hoje nós vamos explicar e falar alguma coisa aqui, um breve texto aqui, um breve vídeo em relação ao que é a visão celular e como funciona a nossa igreja. O Ministério Apostólico Manancial de Vida é uma igreja em células. O que significa isso? Significa que nós trabalhamos nos lares e o crescimento da nossa igreja está concentrado fora das quatro paredes do templo. Nós trabalhamos com o intuito de levar a palavra de Deus a todas as pessoas de uma forma bem agradável, de uma forma suave, de uma forma que as pessoas compreendam. Assim como Jesus ele fez no tempo dele, que tinham palavras ali que levavam as pessoas e as pessoas receberam a sua cura e a libertação. Assim também é a célula também dentro dos lares, levando a palavra de cura e libertação para as pessoas. A visão celular, queridos, ela já tem um tempo que existe. Para quem não conhece, a visão celular está praticamente quase com 60 anos de existência. Ela começou em 1961 com o pastor David Po Yong-cho na Coreia do Sul. Foi uma estratégia que Deus deu para ele, para que ele pudesse estar ali ganhando pessoas. Ele compreendeu e conheceu quem era o Senhor na vida dele. Então, em contrapartida, ele entendeu qual que era a mensagem do Evangelho. Mateus 28, 18, 19 diz que para que nós viéssemos pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, isso é um mandamento para todo cristão, para todo aquele que nele crê, para quem é discípulo do Senhor Jesus. Eu acredito que todos que estão assistindo esse vídeo são discípulos e compreendem a responsabilidade no reino. Então, compreendendo essa responsabilidade no reino, o pastor Cho iniciou o trabalho de levar a palavra a todos. E como ele não conseguia levar todas as pessoas à igreja, o que ele fez? Ele começou a ministrar nos lares. Então, essa estratégia, esse modelo de trabalho, ele foi ganhando um corpo muito grande. Muitas igrejas começaram a trazer esse modelo, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre igreja em células, eu fiquei maravilhado, porque eu tinha acabado de me converter numa igreja dos moldes tradicionais. Não que seja errado, é muito bom, é muito gostoso, porque a palavra do Senhor também ela é compartilhada em qualquer igreja que leva o nome do Senhor como o nosso Salvador. Porém, a igreja de células trabalha de uma forma bem dinâmica. Nós treinamos pessoas, essas pessoas elas vão aos lares, essas pessoas elas conversam ali com os anfitriões, os donos das casas. Muito provavelmente essas células elas iniciam com um trabalho chamado Casa de Paz, que é um trabalho anterior à célula, antes de ter o compromisso da célula, onde essas casas de paz nós ministramos ali uma série de palavras durante um período para que essas pessoas venham ser preenchidas e venham receber o Senhor. A partir do momento que essas pessoas são preenchidas e recebem ao Senhor, elas vão entrar numa rota de consolidação. Essa rota de consolidação ela é muito importante, porque depois que essas pessoas estiverem consolidadas, estiverem firmes, elas serão possivelmente anfitriões da célula onde tinham casa de paz. Muito se fala, e às vezes a gente até ouve pessoas falando que a célula é como se fosse campanhas. Mas igreja tal fazia campanha, quando eu era da igreja tal eu fazia campanha ali, e é igual. Não, queridos, não é igual. A campanha ela é bênção, ela tem um propósito, tem uma finalidade. Porém a célula, o propósito principal da célula é a multiplicação e a comunhão das pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, essas pessoas precisam ser curadas e libertas. Então, esse processo, ele trata com um acompanhamento bem próximo
do líder para com essa ovelha. Amém? Então eu vou ler para vocês aqui mais ou menos um resumo do que é uma célula, para que você venha compreender. Teoricamente, é um grupo de pessoas que se reúnem em um lar para compartilhar a palavra de Deus, orações, louvores, oferta e comunhão. O objetivo principal de uma célula é a multiplicação, através da comunhão existente entre os discípulos, convidando pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, como eu posso explicar e como eu posso saber o que é uma célula? Uma célula é um grupo de irmãos que estão consolidados, onde eles se reúnem e oram para que venham receber pessoas. E além de receber pessoas, eles também convidam e trabalham com essas pessoas. Essas pessoas vêm até a célula, onde serão bem recepcionadas pelo líder de célula e pelo anfitrião da casa. O anfitrião, ele é muito importante em uma célula. O anfitrião da célula, mesmo que ele não seja líder, mesmo que ele não tenha uma posição de liderança, mesmo que ele não tenha ainda o título de líder, eu posso dizer para vocês seguramente que o anfitrião é 50% da liderança da célula. Por quê? Porque o anfitrião, ele vai trabalhar conforme o que o líder orienta. Se o líder ele trouxer uma palavra de bênção, de vitória, aquele anfitrião ele vai ter bênção e vitória ali, e vai ser um local, uma geografia reconhecida no mundo espiritual, onde pessoas saberão que poderão contar ali. Muito possivelmente, às vezes, pessoas que já participaram da célula e durante um período depois, pode até ser que passe por uma dificuldade, até procurem a casa do anfitrião para conversar. E o anfitrião, sabiamente, já fala, olha, vem na célula no dia tal, no horário tal. Então, isso ajuda muito. Um anfitrião bem receptivo, uma pessoa que recebe as pessoas, que sabe compreender e receber. Nessa comunhão, queridos, que nós fazemos, é muito importante que as pessoas estejam envolvidas e que em nenhum momento sintam-se excluídas. Às vezes acontece de pessoas conversarem conosco, dizendo que já foram em algumas reuniões, não sei na onde, em algum lugar, eu não sei, não quero falar de igreja A nem igreja B, mas que eles falam que chegaram lá, os irmãos ficaram somente ali entre eles e esqueceram do objetivo que era o visitante. O visitante ele é muito importante na célula. Por quê? Porque o visitante, queridos, é aquele que vai trazer mais pessoas. E como assim que ele vai trazer mais pessoas se ele é visitante? Imagina, a pessoa vem com depressão, vem com vícios, vem com problemas, diversas situações, como uma crise financeira, com uma crise emocional, uma crise conjugal. Essas pessoas são os visitantes da célula. Essa pessoa chega na célula, ela vai encontrar uma palavra de comunhão, uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria. O líder vai orar por ela, ela vai receber ali uma oração, uma unção. Através daquilo, a vida da pessoa começa a mudar e modificar. O que ele vai fazer? Ele vai começar a trazer novas pessoas, porque ele sabe que é um ambiente que ele pode confiar. Olha só, teve uma vez que a apóstola Esther Couto, ela ministrou na nossa igreja, num café de líderes. E ela ministrou algo ali que ficou no meu coração. Ela disse que plantou uma videira na casa dela e ela cuidava da videira. E ela percebeu algo na videira. Que aquilo que gerava o fruto na videira eram os ramos novos. Então o que ela fez? Começou a cuidar dos ramos novos. Então, numa célula, podemos dizer que esses ramos novos são essas pessoas que estão chegando, são os visitantes. Essas pessoas, elas são bem cuidadas para que gerem frutos. E nós que já estamos há mais tempo dentro de uma célula, qual é o objetivo da gente? Qual a função da gente? Nossa função, queridos, é cuidar dessas pessoas. Nossa função é fazer com que essas pessoas venham ser
bem recebidas. E vamos ensinar. Depois disso que a pessoa entra na célula, chega, já está consolidada ali, caminhando conosco, nós convidamos a ir ao encontro com Deus. No encontro com Deus, essa pessoa vai ter ali um momento com o Senhor. Quem já foi para o encontro com Deus já conhece, já sabe. Quem ainda não foi, vai ficar aí aguardando o próximo encontro, para que você possa ir ter uma experiência magnífica. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a ideia das células nas casas, ela não começou com o homem. Apesar do pastor Ponyo Cho iniciar o trabalho, mas nós temos relatos bíblicos de que lá na época de Jesus já se tinha reunião nos lares. Olha que interessante. Tem um texto onde Jesus ele estava com João Batista e os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e perguntaram: Jesus, onde é que você atende? Onde é que você assiste? Onde é que você conversa com as pessoas? Ou seja, onde que eu posso sentar para conversar contigo? Aí Jesus fala o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, ó, João capítulo 1, versículo 38, versículo 39. Diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde você recebe os seus discípulos? Aí Jesus, no versículo 39, lhe responde: Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, ou seja, ali eles ficaram com Jesus um tempo e Jesus foi ministrando na vida deles. Então, queridos, esse negócio de que fala que Jesus ele não tinha casa, que Jesus ele não tinha onde morar, é assim, queridos. Jesus, quando ele fala isso, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, aí ele está dizendo que a vida dele pertencia a Deus e que quem tinha o comando da vida dele era Deus. Então, a casa de Jesus, as coisas físicas de Jesus ficavam como secundária. A primária mesmo era a vontade de Deus para a vida dele. Então, Jesus ele não era nenhum mendigo, tá? Jesus ele não era nenhum sem teto, sem terra. Ele não pegava, saía por aí invadindo casa. Não, ele tinha o próprio local dele, ele tinha a casa dele onde ele recebia os seus discípulos, né? Então ali ele fazia suas reuniões de discipulado e suas reuniões de ensinamento com eles. Não era somente na casa. Jesus, você sabe, você já leu o Evangelho, você sabe que Jesus ele tinha momentos com os discípulos em todos os lugares. Na praia, no monte, você vai ver nos caminhos. Você vai ver que Jesus ele ensinou os discípulos de diversas formas. Mas não foi somente aí. Na casa dele também era um ambiente geográfico de avivamento. A casa de Jesus é o maior exemplo para mim e para você. É onde a presença está. Amém? Então você vai ver também que Marcos capítulo 7, versículo 17. Deixa eu abrir para vocês aqui também, para a gente ler aqui, ó, Marcos 7, 17. Os discípulos falam o seguinte, olha só. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Jesus, ele tinha conversado com os fariseus ali, e ali Jesus ele pega e diz o seguinte, que a tradição estava atrapalhando eles. E Jesus conta uma parábola. E diz o seguinte, olha só. Capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Então, os discípulos não compreenderam isso. Acho que ninguém ali naquele momento compreendeu, porque Jesus estava falando em parábolas. Mas nós sabemos que aquilo que nós deixamos entrar dentro do nosso coração é aquilo que nos contamina. Ou seja, se eu deixar entrar coisas ruins e péssimas dentro do meu coração, isso vai tomar conta de mim. Mas se eu deixar a presença do Senhor entrar no meu coração, então eu vou estar cheio de Deus.
Amém? Então era isso que Jesus estava querendo dizer. E Marcos capítulo 7, versículo 17, os discípulos entraram na casa de Jesus para serem ensinados. Temos outros textos aqui falando onde Jesus recebia os discípulos em casa. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 1, Mateus 13, 36, Marcos 9, 33, Marcos 9, 28 e Marcos 10, versículo 10. Esses textos falam que Jesus ele recebia seus discípulos dentro da casa dele. Então ele era a maior fonte de avivamento que existia na época. Amém? Quando Jesus ele foi para a glória, esse modelo ele ficou dentro dos corações dos discípulos. E isso foi perpetuando até chegar a nós. Mas a primeira evidência que mostra aqui onde os discípulos se reuniram em casa é Atos capítulo 12, versículo 12. Se você puder acompanhar aí, eu vou ler para você aqui Atos 12, 12. E diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, ou seja, a mãe de João Marcos, que foi o evangelista que escreveu o livro de Marcos, amém? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, Pedro, ele foi livre das suas cadeias. Você já conhece essa história de Atos capítulo 12 aqui. As portas das cadeias se abriram e Pedro ele foi embora. Ali ele pega e vai até a casa de Maria, onde eles se reuniam e estavam congregados orando. Então a célula, ela serve para isso, para que as pessoas tenham o objetivo. E qual que era o objetivo da oração dessas pessoas na casa de Maria? O objetivo era que Pedro fosse liberto. Era que Pedro saísse da prisão, da cadeia. E qual o objetivo de uma célula hoje? O objetivo de uma célula hoje é orar para que pessoas que estão presas em suas cadeias também sejam livres e libertos. Mas essa libertação ela só vai vir através da pregação da palavra. Então, quando você convida uma pessoa para a célula, essa pessoa ela vai receber ali uma condição para ser livre. Ou seja, a palavra vai entrar no coração dessa pessoa e essa pessoa vai entrar em libertação. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que já participaram de célula, que estão caminhando conosco na célula e a vida dela foi mudada. Quando a pessoa começa a caminhar numa célula, a vida dela é mudada. Nós temos outros textos aqui muito interessantes no Novo Testamento, onde eles faziam reuniões nos lares. Temos o caso de Priscila e Áquila, que até estavam ali arriscando a sua própria vida, porque os cristãos nessa época eles eram perseguidos. Então, eles estavam arriscando a sua própria vida para que pudessem receber pessoas. Esse texto ele está em Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 5. Ali você vai ver o apóstolo Paulo agradecendo a eles por estarem recebendo pessoas. Essas pessoas eram perseguidas. Nessa época, houve uma grande perseguição para com os cristãos. Os romanos, eles não queriam que o evangelho fosse pregado. Não somente os romanos, mas todos aqueles que não acreditavam em Jesus, eles não queriam que o evangelho fosse pregado. Eles não deixavam entrar no coração as palavras de Jesus. Então, o que eles faziam? Eles perseguiam aqueles que pregavam. E Priscila e Áquila foi um grande exemplo, porque abriram sua casa para receber pessoas e pregar a palavra. Por causa disso, queridos, numa célula, nós sempre temos, e sempre falamos disso, de pessoas que são abençoadas através da célula. Olha só, nós temos o caso de Obed-Edom. 1 Crônicas capítulo 13. Eu gostaria que você lesse esse capítulo aí, porque depois nós vamos conversar sobre isso, ok? Então, 1 Crônicas capítulo 13 vai falar ali sobre Davi carregando a arca. Davi levou a arca de uma maneira errada. Por causa disso, teve um homem que morreu que foi Uzá. E aí Davi compreendeu e levou a arca até Obed-Edom. O que isso tem a ver?
A arca, ela simbolizava a presença do Senhor no Velho Testamento, certo? No Novo Testamento, você teve Jesus. E aí Jesus, ele levantou a igreja e colocou o Espírito Santo sobre nós. Então nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que está conosco, que é a presença dele em nós. A Bíblia fala que quando um ou dois se reúnem, em nome de Jesus, ele se faz presente. Então a igreja hoje, ela é a presença. A célula, ela é a presença. E a Bíblia fala, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para você aqui. Olha só que texto interessante aqui, ó. Muito bacana. E muito bom para que você venha compreender. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. 3 meses em sua casa. 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Aqui a Bíblia falando que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, ou seja, a presença de Deus ficou ali. Quando você recebe pessoas na sua casa, quando você recebe uma célula na sua casa, pessoas estão congregadas em nome de Jesus, com o propósito da salvação, com o propósito de Jesus, o que acontece? Você está trazendo a presença do Senhor para a sua casa também. E essa bênção que estava lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, ela nos alcança hoje também. Porque essa presença é a mesma, queridos. O que estava em 1 Crônicas é o que está hoje também. É o que estava na casa de Priscila e Áquila, que receberam a salvação. É o que estava na casa da mãe de João Marcos, Maria. Era o que estava na casa dos demais irmãos que recebiam. E é o que está na minha casa e na sua casa, quando nós recebemos, entendemos o propósito da célula, que é nos reunirmos, trazermos a presença e essa presença expandir na nossa nação, nosso bairro, nossa vila, nossa rua, nosso condomínio, onde nós moramos, queridos. Esse é o objetivo da célula, trazer a presença e essa presença abençoar o local. Ah, mas então eu vou trazer a célula só para poder ficar rico? Queridos, Deus pode fazer você ficar rico. Deus pode fazer você ficar próspero. Mas a primeira bênção que Deus quer trazer para você é a salvação. É o conhecimento da salvação. Você precisa conhecer a salvação. Você precisa entrar em confronto com a palavra e a palavra te limpar para que você venha receber isso. Não tem como as pessoas receberem, não tem como você receber essa limpeza pela palavra, a não ser na presença. A presença do Senhor, ela contém a palavra. E a palavra nos limpa, nos ensina. Através disso, todas as 32 mil bênçãos que existem na Bíblia e as 8.000 promessas que existem lá, elas vão começar a nos seguir, porque tem a presença. Então, queridos, é muito importante que você venha entender e compreender o que é ser anfitrião de uma célula, o que é estar participando da célula, porque as bênçãos do Senhor, elas vêm e nos seguem, elas correm atrás da gente. Então, só para a gente finalizar aqui, porque algumas pessoas ainda têm um pouco de confusão. Mas célula é como se fosse um culto? Não, a célula não é como se fosse um culto. Nós temos a palavra ministrada pelos apóstolos nos cultos, pelos líderes, pelos pastores que foram designados para ministrarem as palavras nos cultos oficiais. E nós da célula, nós pegamos essa palavra e não vamos repetir, mas explanamos, fazemos uma dinâmica, fazemos um trabalho em cima disso, sabe? Envolvemos as pessoas, trazemos louvores, de repente até um vídeo ou um filme relacionado com aquela palavra que foi ministrada. Isso para que as pessoas venham entender e compreender melhor e conseguir se alimentar melhor daquela palavra que foi ministrada. Sabemos que nem todos têm uma vivência de leitura na palavra. Então a célula é o primeiro contato.
é onde a pessoa vai entrar, é onde a pessoa vai se encher, é onde a pessoa vai receber essa bênção da salvação e é onde a pessoa vai receber também a bênção da casa de Obed-Edom, onde tudo foi próspero, mas de acordo com o conhecimento da presença. Amém, queridos? Eu creio que temos muito mais a falar sobre célula. Isso é apenas um vídeo tentando explicar um pouco do que seja uma célula. Porém, nós sabemos que futuramente podemos até gravar mais vídeos. Podemos fazer até mais videoaulas e mais explicativos. Amém? E o meu desejo mesmo, na realidade, é estar com vocês na sala de aula. Amém? E na sala de aula a gente consegue explanar muito melhor, a gente consegue ter o contato. Como não é possível, então vamos trabalhar aqui na videoaula, ok? Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter uma semana abençoada, que vocês possam ter a vida de vocês abençoada, e que minha oração é que vocês, todos vocês, tenham o desejo de estar abrindo uma célula e ser anfitrião de uma célula, caminhando em comunhão com a liderança da sua igreja. Amém? Deus abençoe, fique na bênção e fique na paz. Shalom!